E a primeira edição do Boletim Metrópolis, a gente falou que a Polícia Federal decidiu indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2 inquéritos, o das joias e o das vacinas. No caso das joias, Bolsonaro é acusado de apropriação indevida de itens valiosos recebidos como presentes oficiais durante seu mandato. Já o inquérito das vacinas investiga fraudes no sistema de vacinação da Covid-19, em que dados falsos foram inseridos para supostamente beneficiar Bolsonaro e seus aliados. A coluna do Igor Gadelha apurou que, apesar dos pedidos de indiciamento, a Polícia Federal não vai requerer a prisão preventiva nem de Bolsonaro, nem dos demais indiciados. Para a gente entender melhor as implicações legais e políticas dessas acusações, hoje nós vamos conversar com o professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, Pablo Holmes. Pablo, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Tudo bem, Pablo. Vamos começar pelo básico, para quem ainda tem dúvida, né? O que é que significa o fato de uma pessoa ter sido indiciada? E, falando desse caso específico, significa que o Bolsonaro pode vir a ser preso? O indiciamento, ele é algo que é feito pela polícia, né? É um processo, como é que funciona o processo penal? Primeiro você tem uma investigação policial, alguém pode ter uma suspeita, apresentar um fato, o delegado decide abrir um inquérito, e o inquérito é para apurar fatos, autoria, e o resultado do inquérito é o relatório policial do inquérito. Esse relatório policial do inquérito ele é encaminhado, então, ao Ministério Público, que pode, frente aos fatos apresentados no inquérito, apresentar ou não uma denúncia. Se a denúncia for aceita pelo juiz, pelo judiciário, naquele momento o indiciado se torna réu. O indiciamento é um primeiro passo num processo criminal. É o passo no qual o delegado ele atesta que há indícios, ou seja, há provas para que haja uma suspeita forte de que houve o cometimento de um crime e há indícios de autoria. E a partir desses fatos, há um relato desses fatos que é encaminhado ao Ministério Público, que vai fazer então o enquadramento jurídico e apresentar ao Judiciário uma denúncia. Nesse momento, o judiciário decide se aceita ou não a denúncia. Então, portanto, agora ele é indiciado, mas ainda não é réu. Será réu se o Ministério Público Federal, no caso, vier a apresentar uma denúncia ao judiciário. É o nosso conhecido devido processo legal, né? E o que é que significa o fato da Polícia Federal não ter pedido, então, a prisão preventiva do Bolsonaro e dos aliados? Você acha que isso demonstra que a polícia não acredita que eles possam atrapalhar as investigações? O que pode, representar essa dito da polícia que eles não vão pedir essa prisão preventiva? Veja, a preventiva tem alguns fundamentos, né? Fundamentos legais no Código de Processo Penal, e ela exige, por exemplo, que o indiciado, ou o suspeito, ou o réu esteja atrapalhando as investigações, ou haja o risco de fuga, ou o réu represente uma ameaça urgente, uma ameaça iminente, iminente à ordem pública, não é? Então, é preciso que se verifiquem essas condições para que haja uma prisão preventiva, né? Houve alguma suspeita naquele caso do fato de que o Bolsonaro, durante o Carnaval, passou algumas noites na Embaixada da Hungria, que é um país governado por um aliado ideológico dele, e ali houve algum burburinho, né? Se haveria ou não fatos que pudessem justificar uma preventiva, já que aquilo poderia haver indícios de que ele estava buscando um asilo político e, portanto, iria se evadir da investigação e de um possível processo. Mas o ministro Alexandre de Moraes já decidiu que aquilo não configurava um fundamento para uma preventiva. Portanto, agora a Polícia Federal parece não ter encontrado esses fundamentos. Pablo, independentemente da prisão ou não, o indiciamento ele tem um impacto político que é imediato e também vai ter um impacto nas eleições. Queria que você pudesse fazer uma análise de quais seriam esses impactos, na tua opinião. Olha, eu acho que é muito cedo para a gente saber quais são os impactos políticos. É óbvio que o indiciamento traz o ex-presidente para a agenda política de uma maneira negativa. Mas eu diria que, ainda assim,
o público brasileiro está muito acostumado, né? Nos últimos 20 anos, 30 anos, eu acho que o público brasileiro passou a se acostumar a essa mistura de caderno policial e caderno político, né? E me parece que o indiciamento fica até difícil para a população entender exatamente o que está acontecendo, o que significa esse indiciamento. Me parece que portanto, eu acho que é cedo e me parece improvável que o indiciamento por si só tenha algum impacto relevante. Eu acho que uma condenação, uma prisão poderia ter um impacto maior. Mas eu diria também que diante do fato da polarização ser tão intensa no Brasil hoje, e nós temos, né, sei lá, 40% de um lado, 40% do outro, né? Os que odeiam Bolsonaro, os que adoram Bolsonaro, e há uma certa estabilidade nisso. Eu não estou dizendo que não há impacto, né? Sobretudo no centro, sobretudo naqueles que não são mais polarizados, algo como uma condenação, uma prisão, poderia ter um impacto. Mas eu diria que esse impacto hoje ele é menor do que já foi no passado, dada essa polarização tão sedimentada, né? Como alguns vêm dizendo, calcificada. Mas eu acho que ainda é cedo para a gente ver esse efeito. Eu imagino que haja um efeito à medida que o processo avance, ainda há outros inquéritos em curso e possíveis denúncias e possíveis processos, né, que vão se seguir, mas eu acho que ainda é cedo para a gente ter um impacto diante desse fato. Talvez eu acho que o impacto a gente só vai sentir em 2026 e não agora em 2024. Pablo, muito obrigado por participar aqui com a gente do Boletim Metrópolis. Obrigado, Rafael. Foi um prazer. Bom dia, boa tarde para você.